O Apóstolo, terceira parte, capítulo 13. O dia da ira. Toda Roma assistiu à partida de Nero quando ele seguiu para o seu palácio de verão em Antium. Fora Tigelino quem providenciara sobre isso. Até então, nenhum romano vira algum cortejo como o de César naquele dia. As massas populares, principalmente as mais pobres dos plebeus, viram as grandezas e as riquezas do imperador fluírem numa torrente para o campo. Não tinham conta os senadores e generais, os patrícios e as matronas, levados em liteiras e palanquins atrás das cintilantes cadeiras de Nero e Popeia. Quem poderia dizer o número de libertos secretários, mordomos e camareiros, cada qual com o seu grupo de fâmulos, os encarregados dos banhos, os cabeleireiros, os perfumistas, os massagistas, os guarda-roupas, os cozinheiros, os administradores e os provadores de vinho? Desfilaram multidões de escravos, músicos, tocadores de flautas, de harpas, de símbolos e de alaúdes, cada um ou cada uma com o seu instrumento. No seu grupo figuravam dançarinas egípcias com flores de lótus nos cabelos de azeviche. Havia atores, comediantes, jograis, histriões, muitos deles afamados em todo o império. Ao verem seus prediletos entre eles, a multidão se esquecia de César para aplaudi-los, pois os atores e mimos não se mostravam ociosos no préstito. Dançavam, piruteavam e arremedavam os grandes de Roma, sem exceção dos que estavam no cortejo. Cantavam, diziam chalaças obscenas, alfinetavam a aristocracia. Alguns se atreviam a tesourar o próprio César com alusões a alguém que mandara a mãe e o padrasto para os infernos. Não mencionavam nomes, era desnecessário. Se imitavam uma mulher a debater-se nas águas, já sabiam que se referia à tentativa de César de afogar Agripina, levando uma invisível taça aos lábios e, contorcendo-se em fingido sofrimento, evocavam o veneno que Cláudio fora obrigado a beber. E a multidão urrava exultante a copla tão popular em Roma: Vale Pater! Vale Mater! Atrás dos mimos iam abortos humanos, aleijados, cretinos e bufões, alguns semi-animais e outros mais animais do que homens, a pularem numa perna só ou a rastejarem de gatinhas. A populaça punha-se nas pontas dos pés para vê-los e, quanto mais grotescos, mais calorosos os aplausos. Dos tetos e dos nichos, espectadores maltrapilhos saudavam-nos com alegres gritos e acessos de gargalhadas atravessavam como ondas as multidões. Depois dos monstros humanos, desfilaram os bestiari, que eram os homens destinados a lutar com as feras no circo, levando leões e tigres acorrentados. Por que admirar que a plebe ovacionasse essas feras com o mesmo entusiasmo com que ovacionava César? O desfile durou algumas horas. Quando começava a entrar na Via Sacra, sua cauda ainda estava no Monte Esquilino, invadiu o Fórum e a Via Nova e passou pelo Circo Máximo. Durante horas percorreu as ruas e vielas pobres nas cercanias do Circo Máximo, torcicolando como serpente imensa. Nero estava ansioso para que os moradores dessas zonas pobres o vissem e o aclamassem naquele dia. De passagem, saudava-os atirando-lhes beijos com seus dedos curtos e a populaça correspondia, delirando de júbilo. Ela sentia um vivo prazer infantil ante as filas sem fim de imponentes gladiadores nus com os corpos encrespados de possantes músculos, ante o rebanho de elefantes cobertos de ricos mantos conduzidos por escravos africanos,
ante os viveiros com aves do paraíso, cacatuas, flamingos, galos de briga, pavões, todas as variedades de maravilhas emplumadas de brilhantes cores. Aplaudiu até o longo préstito de jumentas, algumas com ferraduras de ouro destinadas a fornecer o leite para os banhos de Popeia. Escravos iam espalhando flores diante das liteiras de Nero e de Popeia. Novamente os clientes pagos rojaram-se com os rostos na poeira à sua frente, suplicando: «Ó Augusto, não nos abandones!» Augusto sorriu-lhes complacente e chegou a tirar-lhes beijos. Augusto sentia-se possuído de imensa ternura pelos romanos. Os escravos que abriam caminho receberam instruções para não tratarem com brutalidade o povo naquele dia e para de vez em quando deixarem algumas pessoas aproximar-se para terem o prazer de contemplar o Deus e sua esposa. Houve outras mostras mais substanciosas de seu divino favor. Atiraram para a populaça moedas de cobre e prata e até algumas de ouro. E os cidadãos romanos, de rastos no pó, lutavam entre si para obterem sua parte da generosa dádiva de César. Isto se verificou pouco tempo depois do magnífico banquete organizado por Tigelino nos Jardins de Agripa. Decorridos alguns dias, na noite de 18 de julho do ano de 64, segundo o nosso calendário, irrompeu um incêndio nos depósitos de azeite e de farinha entre as casas da área densamente povoada nas imediações do Circo Máximo. Nada havia de estranhável num incêndio em Roma. Suas ruas labirínticas estavam cheias de materiais inflamáveis e desde tempos imemoriais existia um corpo de bombeiros na cidade. Nessas ocasiões, também a polícia, os soldados da guarda em todos os distritos e os próprios cidadãos eram chamados para ajudar a isolar um incêndio, demolindo as construções ao seu redor. Mas, naquele dia 18 de julho, ninguém procurou combater o incêndio ou evitar a sua propagação. Ao invés disso, numerosas testemunhas relataram mais tarde que viram alguns indivíduos, não sabiam se escravos ou libertos, correndo pelas ruas com tochas acesas que iam atirando no interior das casas. O incêndio alastrou-se rapidamente, alimentando-se com os depósitos de azeite, cera, trigo, couros e cordas. Sufocantes nuvens de fumo, vomitadas pelas casas que ardiam, envolviam as chamas com seu manto negro, impossibilitando chegar-se ao foco do incêndio. Em seguida, de vários cantos dos arredores, novas línguas de chama se ergueram entre as trevas da noite. Viam os homens dos archotes correrem de uma para outra rua sem que ninguém se esforçasse para detê-los, pois procediam como pessoas que cumpriam ordens de autoridades. Os imensos vulcões do fumo que se desprendiam com as chamas impediam que alguém se aproximasse até mesmo das casas vizinhas para demoli-las, abrindo um espaço em torno dos prédios em chamas. E seus moradores fugiam da fumaça asfixiante, pensando unicamente em sua salvação. Em pouquíssimo tempo, o fogo chegou ao Circo Máximo. Este imenso edifício estava deserto àquela hora. Nada se podia fazer para evitar que as chamas o devorassem. Além disso, tinha os porões cheios de materiais inflamáveis como vigas de madeira, bancos, jaulas, estábulos, assim como feno, palha e outros alimentos para animais. Em certos cômodos estava guardada uma imensa quantidade de roupas e máscaras para os atores. Sacos, toldos, selins, cadeiras, tudo alimentava o incêndio. As chamas, brotando de baixo, subiam cada vez mais e dentro de uma hora toda a enorme construção era um inferno rugidor a projetar ondas de chamas para todas as direções.
Uma dessas ondas invadiu a 12ª e a 13ª zonas nas abas do Monte Aventino, onde vários celeiros arderam, e daí, de rua em rua, as chamas alcançaram as frágeis e velhas casas de alguns dos habitantes mais pobres de Roma. Outra onda investiu com o Monte Célio, da segunda zona, ateando fogo às casas e lojas. O mercado, especialmente, renovou o sortimento de combustível. Uma terceira onda galgou as ladeiras do Monte Palatino, na 10ª zona. Nesse lugar, o avanço do fogo encontrou alguma resistência nos vastos e maciços edifícios construídos por várias gerações de Césares. Ali existiam templos multisseculares. Para o norte, defronte do Circo Máximo, estendia-se a longa fila de prédios que pertencera a Domus de Calígula, mas esse obstáculo foi temporário. Continuamente renovado na parte inferior por inesgotáveis depósitos de combustíveis, o fogo aumentou de volume e intensidade, derretendo em seu caminho portões e grades de metal. Com rugidos triunfantes, invadiu o quartel dos legionários e os estábulos dos cavaleiros germanos, seus auxiliares. Como um animal selvagem agarra os filhotes com as patas raivosas, o incêndio ia envolvendo um por um os edifícios. Na primeira noite, no dia imediato, na segunda noite e segundo dia, e na terceira noite, continuou a fúria do incêndio, de modo que ao terceiro dia toda a zona de 3 dos mais populosos distritos de Roma foi convertida num mar de chamas. Estas se detiveram apenas na margem do Tibre. De dia, a cidade de Roma ficava coberta de espessa nuvem de fumaça, e de noite era iluminada por sinistras línguas de fogo. Empregados muito tarde, os esforços dos bombeiros e da polícia não produziram resultado, derrubavam filas de prédios, porém mais fácil fora deter o fluxo do mar em Óstia do que estacionar o avanço das chamas. Milhões de faíscas voavam através das aberturas das demolições e as labaredas as transpunham. Para trás dos que combatiam o fogo começavam as casas a arder e apenas rasgavam algum espaço para deter o incêndio. Os prédios do lado contrário já começavam a inflamar-se. Com o calor que vinha de todos os lados e o fumo denso que os cercava, os apagadores do fogo já não sabiam orientar-se. E exaustos, tontos, sufocados, negros de carvão, caíam em seus postos como insetos atraídos pela chama de uma vela. No terceiro dia, a marcha do fogo mudou subitamente de direção. Em vez de ir do Monte Palatino para o Fórum, onde encontraria de novo resistência da parte de um grupo de maciças construções de pedra, cavalgou o Siroco, que começara a soprar, dirigindo-se para o terceiro distrito, no Monte Esquilino, e, como um animal lambe a presa antes de devorá-la, voltou-se para as casas da base da encosta. Aquele progresso dava a impressão de que o incêndio era uma força destruidora e consciente que havia traçado seu programa. Nas várias colinas de Roma, as chamas tinham que lutar fortemente contra as construções de pedra para vencê-las uma por uma, mas nos vales que ficavam entre elas não havia resistência. O fogo se alastrava sem esforço, recobrindo os intrincados labirintos dos bairros pobres com um dossel de chamas e de fumo. Ótima presa para o incêndio faminto era o vale que coleava entre as encostas irregulares dos montes Aventino e Célio. Os alicerces das casas estavam podres, tendo sido preciso ampararem as casas com inúmeros contrafortes de madeira, que seca, como estava, servia de lenha excelente.
As escadas em zigue-zagues, os nichos, os estreitos corredores eram outras magníficas acendalhas. Os porões e os andares das altas casas de cômodos estavam atestados de trastes quebrados, pedaços de madeira e panos velhos. Além disso, todos os porões tinham provisões de lenha e, acima deles, ficavam as oficinas dos trabalhadores mais pobres. O vale se transformou num rio de fogo. Por haverem esperado até o último instante, muitos habitantes foram apanhados na armadilha ardente. As mães agarravam os filhinhos e procuravam fugir pelos tetos, mas na maioria não conseguiam chegar ao alto, pois no terceiro ou quarto andar as escadas vinham abaixo. Algumas pulavam pelas janelas caindo nas chamas das ruas, ou nelas eram sepultadas pelos desabamentos das paredes. Os homens apoderavam-se de alguns de seus bens, de seus utensílios de trabalho ou mercadorias de maior valor, saindo a custo dos andares térreos para a rua. Antes de o incêndio atingir o máximo de sua intensidade, as ruas estavam atulhadas de utensílios, fardos de pano, rolos de couros, montes de sandálias, móveis e outros objetos caseiros. Essas coisas não só pegavam fogo com as fagulhas, como também estorvavam a fuga dos habitantes da zona, pois os que conseguiam sair das casas se viam cercados por todos os lados de uma barreira intransponível de chamas. Moços, velhos e enfermos, alguns correndo, outros arrastando-se, outros carregados, caíam alcançados pelo fogo no meio de sua fuga. Não havia meio de saber de que lado vinha um incêndio, nem o ponto de onde irromperia um novo lençol de chamas. Os habitantes do alto das encostas corriam cegamente para os vales, e os dos vales tentavam atingir as encostas. Para qualquer lado que fossem, esbarravam com a fera ígnea. O horror maior era talvez o modo inesperado pelo qual as chamas irrompiam. Em dado momento, toda a extensão visível de uma rua parecia em segurança, mas instantes depois, uma dúzia de línguas de chamas rebentavam simultaneamente dos porões e janelas mais baixas, inflamando montes de mercadorias dos pavimentos. O fogo tanto parecia chover do céu como surgir das entranhas da terra. Mas nas ruas estreitas e tortuosas da zona pobre não se avistavam extensões apreciáveis. Às vezes uma mãe, louca de terror, tanto por si como pelo seu filho que carregava nos braços, corria por uma rua, mas ao chegar numa curva via o caminho obstruído pela fogueira de uma casa desmoronada. Voltando a correr para o outro lado, verificava em certo ponto que o fogo dera a volta para ir outra vez ao seu encontro. E, presa dessa maneira, não lhe restava outra coisa senão atirar-se gritando ao chão e esperar pela morte. Enlouquecidos de medo, homens e mulheres corriam a gritar ou se quedavam paralisados e mudos. Em muitos casos, o incêndio parecia ter se transformado em um ser vivo de estranho poder hipnotizante para atrair as pessoas ao seu braseiro. Muitos poderiam salvar-se antes que sua zona fosse totalmente invadida, mas o pânico e o terror os privavam da faculdade de praticar uma ação consciente. Quando não debandavam desnorteados, sem plano formado, sentavam-se sobre os montes de seus objetos domésticos e, apatetados, ficavam no mesmo lugar até serem alcançados pelo incêndio. Havia os que se atiravam às chamas como certas mães que, havendo deixado os filhos nas casas, julgavam escutar seus gritos no meio do pavoroso estralejar do incêndio. E, gritando, já vou, desprendiam-se das mãos que as procuravam deter para se atirarem ao fogo.
Alguns dos mercadores e artífices, ao verem os bens que acumularam durante a vida inteira ou os utensílios de suas profissões serem devorados pelo fogo, precipitavam-se em busca da morte na sua fornalha. Alguns, enlouquecendo, soltavam gargalhadas estridentes e outros invocavam os deuses ou amaldiçoavam César antes de procurarem a morte nas chamas. No sexto dia, os sobreviventes de Roma dormiam nas ruas, pois até nos lugares não atingidos pela catástrofe ninguém se atrevia a pernoitar dentro de casa. Figurava-se que Roma fora condenada à destruição pelos deuses e pensavam que a qualquer momento suas casas iam arder. Começaram a circular estranhos boatos. Dizia-se que César mandara incendiar Roma de modo a não ficar pedra sobre pedra. Os lugares a que o incêndio não chegara estavam apinhados de gente, pois aos libertos, cidadãos e artífices que fugiram das zonas devastadas somavam-se dezenas de milhares de escravos que ficaram sem casas e sem senhores, sem determinado lugar para se dirigirem e sem que lhes desse ordens. E, desse modo, vagueavam ao acaso nas ruas repletas de gentes dos distritos poupados pelas chamas. Jamais a população de Roma conseguira ter alguma unidade ou mesmo uniformidade. Todas as raças, tribos e nações do império, tanto civilizadas como bárbaras, tinham seus contingentes em Roma. Ali se reuniam escravos trazidos até de regiões além dos confins do império. Árabes dos ardentes desertos orientais se misturavam com bretões do enevoado norte. Asiáticos bronzeados viam-se ombro a ombro com loucos germanos. E esses elementos estranhos nenhuma afeição sentiam pela capital do império, principalmente os escravos, cujas vidas não passavam de alternativas de trabalhos e castigos, e que apenas sentindo ódio pelos seus senhores, desabafavam naqueles dias calamitosos o rancor motivado por seus longos sofrimentos. Havia em Roma também uma numerosa classe de criminosos que aproveitou a confusão reinante para uma farta colheita. Nessa ocasião, saíram dos escuros porões da suburra e dos túneis dos esgotos, andando livremente pelas ruas. A polícia, os legionários e os caçadores de escravos haviam perdido a sua autoridade, e uma grande onda de crimes se seguiu à onda de chamas. Os infelizes que haviam fugido das zonas devastadas com suas pequenas trouxas de provisões ou seus objetos caseiros não se encontravam em segurança nas ruas. Ocorriam inúmeros assassínios, motivados muitas vezes por um punhado de alimento. Até as casas dos ricos se viram indefesas. Bandos de escravos sem senhor se juntaram a grupos de criminosos para atacarem as residências dos ricos e ferozes batalhas se travaram nos bairros opulentos que o incêndio deixara intactos. A Pax Romana, que mantinha ordem no mundo, havia desaparecido no coração do império. Ainda no sexto dia, o incêndio cercou todo o Monte Esquilino. Da Via Sacra, o oceano de chamas invadira um dos lados do monte, ao passo que para a Via Triunfalis viera do lado onde se achavam os palácios da nobreza. O alto do Esquilino era habitado por patrícios. Nero tinha lá um de seus palácios no meio de teatros, templos e monumentos de antiguidade imemorial. Atemorizado, Tigelino mandou dizer a César que voltasse imediatamente para Roma e convocou a guarda pretoriana, inclusive os esquadrões que manejavam as cabeças de bois ou arietes usados para destruírem as fortalezas. Com essas armas, derribaram paredes, colunas e pórticos e desarraigaram árvores dos jardins
para abrirem um espaço circular protegendo o centro do Esquilino. Desse modo, o incêndio foi detido, mas depois de destruir muitos monumentos célebres, como o Templo da Lua, que Sérvio Túlio erigira muitos séculos antes, o Templo das Vestais e até o Palácio de César com as preciosidades que ele trouxera da Grécia. As obras de Praxíteles, as estátuas de Vênus, de atletas e das Amazonas se achavam em pedaços entre as colunas tombadas e partidas, e montes de escombros. Preciosos vasos de bronze coríntio, vasos gregos com baixos relevos dos antigos artistas, se haviam convertido em massas informes de metal ou pilhas de cacos inúteis. Entre os restos enegrecidos de escabelos e canapés de marfim, viam-se as cinzas dos manuscritos raros e das tapeçarias e cortinas da Pérsia e da Índia. No meio daquele caos fumegante ainda pairava o leve aroma de ungüentos e perfumes orientais da imensa coleção de objetos de toucador de que Sabina Popeia se orgulhava. O ventre da casa de César se fendera como o da porca da festa noturna nos jardins de Agripa, despejando por toda parte o seu conteúdo. Afinal, César regressou para Roma, apesar de esse último e maior serviço de Tigelino ter sido apenas em parte bem-sucedido e haver sido em parte excessivo. Era certo que o incêndio secara o pântano de miséria e hediondez das faldas do Palatino, mas deixara intacto o outro pântano mais distante, a Suburra. Além disso, devastara os palácios dos ricos. Mas, ao termo do 6º dia, quando se figurava que haviam sido dominadas, as chamas começaram outra vez a lavrar, originando-se então nos jardins de Tigelino, ao lado dos de César, na encosta que conduzia à Suburra. Foram vistos de novo nesse lugar os homens misteriosos que 6 dias antes percorriam nus as ruas de pardieiros que iam dar no Circo Máximo, atirando archotes acesos embebidos em azeite e cera dentro das casas dos pobres. Dessa vez, a conflagração não foi tão repentina e furiosa, mas, por outra parte, fora melhor preparada. As chamas desceram lentamente a encosta até chegarem às casas da Suburra, onde encontraram uma colossal provisão de combustível. De lá, o incêndio se propagou com rapidez, precipitando-se de rua em rua até se reunir às chamas da Via Sacra, onde as grandes lojas e armazéns dos mercadores ricos ainda se conservavam ardendo. E assim, o Monte Esquilino foi rodeado de 3 lados por um oceano de fogo. Do alto de uma torre de vigia que ficara intacta na área central do Esquilino, Nero contemplava a seus pés a capital do império transformada em um enorme braseiro. De longe lhe chegavam os gritos de desespero da gente apanhada na armadilha da Suburra, e divisava ao sinistro clarão do incêndio um debandar de vultos pequeninos, como de camundongos envenenados. Para onde quer que dirigisse o olhar, via fogo e nada mais. Roma parecia um animal sacrificial assado em frente de um altar. E César, cobrindo-se com o manto de ator, pondo no rosto uma máscara e empunhando sua harpa, começou a tocar inspiradamente para regalo dos companheiros, improvisando a sua destruição de Troia. Teu canto é digno do quadro que o inspirou, ó César. O mundo sempre se lembrará dessas 2 coisas, disse Petrônio, indicando num largo gesto a cidade incendiada.